So hello everybody. Good evening. My name is Mila Romero. I come from the Atlantic Forest, Kaingangi, and I also honor the Chuplain ancestors of my daughter, Vaikomain, the Aztec ancestors of my daughter, Minka Faye. They're asleep, but they're here with us always. And I'm very blessed and honored to introduce this series to all of you. We're connected again to do the second edition of the Indigenous Phytotherapy series, Fitoterapia Indígena, As Plantas que Curam, the Plants That Heal. And this is a very sacred series with different gatherings. So we can talk about medicinal plants from the Atlantic forest, where I'm from the Amazon forest, where I have relatives as well, from the Appalachian region, which is where I am right now. I am on Lenni Lenape land, Lenape Hoken in Philadelphia. And so I want to say thank you to the ancestors, to the original peoples of this land, the Lakota, well, the Lenni Lenape people, and also we have Lakota ancestors here who lived around us, and Diné relatives that, sit in ceremony with us here. So I want to say thank you to all of them, to every single member of my community that live here in Philadelphia, in Southwest Philadelphia especially. Say thank you to Bartram's Garden. Bartram's is a very wonderful organization here. It's a botanical garden in Philadelphia. And we have a partnership with them for this series, for the in-person gatherings that happen at the Bartram's. And so the online gatherings, I also want to say thank you to Gail Thomas, who's here with us tonight, and Pamela for helping us, with all of the tech and making possible for us to continue to the online part of the series, making available the Zoom. So I'm very, very grateful to have all of you here today. And I want to introduce a very special guest, one of my teachers, André Luiz Caetano. He's Caingangue from Rio Grande do Sul in the southern Atlantic forest in Brazil. And he will be speaking to us today about the medicinal plants of the Atlantic forest, which is the biome where I come from. And I'm very, very grateful, very honored to introduce André to you once again. André participated with us in the first series of the Indigenous Phytotherapy, which happened in 2023. So, André, eu acabei de apresentar então a nossa série, né, de fitoterapia indígena, e essa é a segunda edição, né, que a gente está fazendo esse projeto. Eu estou muito feliz, muito grata de você estar aqui com nós de novo, porque a primeira edição foi em 2023 e você pôde participar com nós, né? Então, eu Isso. estou muito feliz. E também agradecendo a Pamela e a Gail por nos dar esse suporte online, né, para a gente poder continuar essa série online também. E nós temos esse ano também as presenciais, né? Que acontecem lá no Bartram's, ainda no mesmo Jardim Botânico. Nós abrimos, na verdade, em março, com uma roda de rapé com dois caciques da Amazônia, veio o Tio Machã e Xanamachã. Então foi uma roda muito bonita. E nós temos também outras, né? Até novembro, nós temos, então, presencial no Bartram's e online. Então, eu vou passar a palavra para você, para falar um pouquinho para nós sobre as plantas medicinais da Mata Atlântica, né? Assim como são riquíssimas. Então, muito obrigada por estar aqui com nós. Então tá, primeiramente eu desejo boa noite a todos, tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Certinho? Can you hear him well? Tá? Eu sou professor de língua Gangue, também professor de educação física, tá? Eu moro aqui na terra indígena Serinha, no município de Ronda Alta, no Rio Grande do Sul, tá bom? So, André is a Kaizengi teacher and also a physical education teacher. And he is in the Serrinha, the region of Serrinha, which is in Rio Grande do Sul. That's Atlantic forest southernmost region of Brazil. Então, a primeira coisa que eu fui convidado era para falar sobre as nossas ervas medicinais, né? Da cultura indígena Kaigani, tá?
que, segundo nossos anciões, na nossa história sempre foi internamente ligada à esfera natural, né? Especialmente as ervas medicinais que são usadas para curar as doenças, né? Que atingem os indígenas, né? Que também são usados também nos rituais religiosos, né? Que também são utilizados para propriedades farmacológicas. Eu vou traduzir isso, tadinho. So André is saying that, as he was invited to speak about the medicinal plants of the Atlantic forest, specifically Kaingangi culture. And so he wants to start saying that, our elders always tell us that these plants, our culture, our traditions are very intertwined with the natural world and the plants, and that these plants are used to heal many different kinds of conditions, pathologies in the physical body, but they are also used in our rituals, in our ceremonies, in terms of protection for us as well. E a gente também, falando ali no histórico, né, das ervas medicinais, que tem muita gente que eles temem em compartilhar o conhecimento que a maioria ainda preserva, né, com as pessoas que não são indígenas, né, porque segundo os anciões, precisa ser assegurado os saberes tradicionais, né, para as nossas futuras gerações, também, né, e o Cairu, tá? Nós temos várias ervas medicinais que são usadas desde criança, né, pelos nossos pais, pelos nossos avós, tá? E hoje em dia, né, como a gente sabe, a maioria das plantas medicinais elas foram deixadas de lado por causa do remédio do não indígena, né, o branco, tá? Então, a gente reforça na preservação, então, de usar bastante as ervas medicinais, né, que existem na nossa região, e elas servem para curar bastante doenças, né? Dá para usar nos rituais, como falei anteriormente ali, tá? Para exposição, para várias doenças que você pode usar. So he's saying that, we also received the knowledge that there is some hesitation to spread the knowledge to non-indigenous people about certain plants, because we have to have a certain care and a certain protection with the knowledge that we pass on. But within our families, within our communities, this knowledge is very important to be passed, and it's passed from generation, right, through our grandparents, our parents, and it is a knowledge that we receive and the connection that we receive with these plants since we're very tiny children. And all of these plants are very important in order to heal different pathologies, like you said before, and to use in different rituals, different ceremonies for our protection. Historicamente, tá? As ervas, elas são parte integrante da cultura taiganga, né? Por isso, trabalhar com as plantas, né? É uma atividade sempre de caráter familiar, né? Que tem em vista toda tipo, a etapa de preparação, né? Os benefícios, os malefícios dos remédios, tá? Então, é nessa intenção que a gente tem que ter habilidade do saber dos mais velhos, né? A gente vai lá, busca a sabedoria dos mais velhos sempre, né? Quando uma criança fica doente, a gente procura sempre consultar os mais velhos, né? Daqui da aldeia, tá? É uma roda de conversa entre familiares também, né? E a gente sempre busca a aplicação, né? Atividade das ervas medicinais, tá? E faz parte do cotidiano, então, da cultura caigangue, tá? Os remédios são feitos com as plantas que existem na nossa região, tá? E pelo caigangue estão sempre associados, então, à cultura caigangue. Oh, excuse me. You muted me, sorry. Sorry. So the knowledge that we receive, it is through history, the history that we have within the medicinal plants. Like him said before,
This knowledge is received from our elders, so we always take the time to listen to our elders and what they have to say about these plants before we even begin to make medicine with them, and to understand their compositions, what they're good for. And also, this happens throughout our daily lives, right? So the way that we live in community, this knowledge is always passed through our family members. So that's why it's really important to hear our elders on their knowledge about these plants and how we can sit and prepare them for ceremonies or just daily in order to heal us and heal the children in different conditions that we might be facing. Então, com o passar do tempo, né, a gente percebe também a escassez dessas ervas medicinais, né, que são bem preocupantes, então, para famílias indígenas, tá? Por causa do quê? Por causa do uso do agrotóxico, né, que vem crescendo bastante na comunidade, né, ao nosso redor, por causa do soja, da plantação de soja, né, da plantação de milho, tá? E isso, né, vai matando os nossos remédios, né? Então, com isso, os caigangues têm que ir longe, às vezes, coletar, né, essas plantas, então, para poder fazer o remédio, tá? Mas a gente acredita, né, que tem os anciões, por causa dos anciões, né, sobre as plantas das ervas medicinais, né, a gente consegue, então, às vezes, procurar esse remédio um pouco mais longe de casa, né, por causa do, como eu falei, né, do agrotóxico que tem matado bastante. Então, por isso eu falei que é bem preocupante, né, no meio do povo caigangue, principalmente, porque o uso de agrotóxicos tem diminuído bastante a quantidade de remédio, tá? Alguns foram extintos, né? E uns tem que ir longe para a gente poder coletar, então, essas ervas medicinais aí. And so, with the passing of time, there has been a big concern within the Kaingangi people of the quality and how much medicine we actually are able to harvest around our homes because of different plantations of soy and corn and all of the agrotoxics, the chemicals that they spray in the plants around our communities. So our medicinal plants, they also become affected by these chemicals, by these poisons. And so it's really, it has been very difficult to find all of the medicinal plants we used to find in the past around our homes. So sometimes now we have to travel far from our homes to find these plants in places where there's no other plantations, no spraying of other toxics, and also so now it's not just some of the plants are not growing there anymore, and it has also diminished the amount that we have of the medicines that we need, you know, in order to make these medicines that we need. So sometimes we do have to travel far in order to harvest these medicines. E daí eu trouxe uma classificação bem importante aqui, né? Que são plantas remédios, né? As plantas a gente chama de vem-catá, né? E a doença a gente chama de vem-cangá, tá? Então, eu trouxe classificação aqui de planta remédio, então está agregado a classificação da doença que eu falei ali, que é os vem-cangá, né? Então, os remédios são indicados dependendo da origem, né? Ou a combinação ali de plantas remédios, tá? O conceito de remédio, eu falei ali que é vem-catá, tá entendendo, né? Se aplica tanto a remédio quanto o veneno, né? Ou seja, se refere a qualquer substância que tenha efeito no nosso organismo, né? Dependendo do seu resultado. Então, assim, qualquer planta pode ser o encastar que a gente fala, tá? Mas há uma distinção tanto uso da qualidade do nosso tempo, não sei. Então, alguns anos atrás, era possível comprar os remédios então para tratar a doença, né? Pois era utilizado, né, só as ervas medicinais. Então, antigamente, a maioria quase não tinha como ter acesso então aos remédios. Então, a maioria dos indígenas eles usavam bastante essas ervas medicinais, tá?
Por isso que eu falo, né, diante disso, né, os anciões preparavam os remédios para curar as pessoas, como, por exemplo, o amarelão, a pedra nos rins, a vesícula, a hemorroida, a rendição, a fratura, né? A gripe, a mordida de animais peçonhentos, entre outros, né? Vários outros que os anciões antigamente preparavam essas ervas medicinais para curar essas certas tipos de doenças que existiam uma vez. So there are two classifications when it comes to medicinal plants. There's these two words that he used, Venkata is a medicine, right? And Vankanga, me corrija a minha pronúncia. Oh. Vankata e Vankanga. Então é o remédio, it's the medicine and the sickness, the disease. And so within these categories, we're also able to understand the plants, and also the medicine. What we call medicine can also be poison. And that's why it's very important to learn to understand the plants and to learn how to make the medicine and how to use it in the proper ways. And so let's say many years ago, our communities, we were not able to reach pharmaceutical medicines, for example, which help for certain conditions nowadays. And so all of the medicines that we used in our Kaingangi communities, they came from medicinal plants, right? They were natural medicines. And these medicines, our elders, they knew medicines for everything, for our liver, for coldness, if we catch a cold, or different viruses, or like bites, mosquito bites, or bites from different animals that were able to heal with these medicines. And so they knew the compositions of the plants and what kind of medicine to make in order to heal these different conditions, right? Now it has changed a little bit, but within the same knowledge, there has been work done to pass to, the let's say the future generations, the generations of the now, right, our children now, so they can learn how to differentiate the medicines in this way. Como eu tinha falado antes, né, tem alguns tipos de remédio, né, que hoje demora para a gente encontrar aqui longe, né, lá dentro do mato, pois perto tem mais, não tem mais, né, e quando tem, não dá para usar por causa que tem as granjas, né, tem granjas que tem perto que são sujas com veneno, né, que não dá para usar, tá? No entanto, são inúmeras ervas medicinais que existem lá no mato, né, e também no quintal das famílias caitantes, né? Umas delas plantam ao redor de casa, né? Na horta, né? Algumas delas, né? Foram se perdendo por causa, então, eu falei antes, né? Por causa do desmatamento, né? Que não são mais encontradas nas, nas pequenas matas próximas das aldeias, então, tá? Então, para o Caigangue, a vida é uma premissa ética, né? Que a gente fala, mas a essência do ser humano, pois, o homem, tá? Depende da diversidade também dos animais que ajudavam, né, antigamente a distribuir as sementes, né, para nascer mais ervas medicinais, e hoje até os animais já estão na beira da extinção, tá? E as plantas, então, para a produção ali de alimentos, né, e também para medicamentos. So with the changes that he said, there's also different chicken farms that are around that also use a lot of poison that give it help to not just to pollute the environment. And then there's also deforestation, right? The process of deforestation changed our landscape so much that these medicines are not available close to our homes anymore. And so, not just going far from our homes, but sometimes we have to go far into the forest to be able to find these, because the forest is also not the same. It has been devastated in multiple ways. And that also affects our fauna, the animals that used to help us plant the seeds of some of these medicinal plants or trees. They are not there anymore, or they are
nearing extinction, just like the plants. So it becomes even harder for these plants to continue to grow in these areas, and also to what we would call like self-pollination, or pollination through the help of animals, right, by planting these seeds. And so this is very impacts our communities, in a very difficult way. And some, these animals, they also need to have the forest, right, for them to be able to continue to do the work to help us plant these medicines. Você tá mudo, André. Então, algumas nossas plantas medicinais, tá? Elas são fonte de vida, então, como nossos anciões falavam, né? Os nossos velhos, e para nossa geração nova, né? Tá? Pois, né? Pois ter saúde para o povo caigangue ali é sempre estar de bem com a vida e a saúde bem preservada, né? Tá? Então, por isso os anciões afirmam, né? A alimentação moderna, né? Que é de agora, tem feito com que o povo caigangue, né? Tem adoecido bastante, porque eles deixaram de usar uh, os, os alimentos naturais e trocaram, né, por esses alimentos que são industrializados, tá? Então eles estão vivendo muito menos por não consumir uh, as, as plantas, né, principalmente, porque os deixaram de usar então as ervas medicinais, tá? Então antigamente, né, eles diziam que tinha que comer a comida típica do caigangue. E eles falavam que era difícil de envelhecer, porque dessas plantas que eram usadas para comida típica, eles serviam também como remédio. Eles falavam que tinha que consumir bastante o alimento típico do povo caigangue, porque o alimento do povo caigangue continha bastante essas ervas medicinais junto na alimentação. And so, just like our elders say, all of these medicines, they are life force for us. And that's why it's important, to preserve this knowledge to our generation, to the new generations, right, our children. And one of the knowledge, the science behind of what our elders tell us is that the new foods, right, they bring a lot of disease, they bring a lot of sickness. So there's a difference between how we used to eat back then, all of our natural foods, to now transition into industrialized foods. And that's mostly what gives us inflammation and different types of diseases and different types of conditions in the body. And so we try to keep that culture, that tradition as much as possible, in order for our children not to get sick by only eating industrialized foods. And so it's very important, to recover that, but also to understand why our elders are not living as long. They are dying much sooner because they are being poisoned by these foods, and also because they're not eating all of the medicinal plants that they used to eat. Because within the Kaingangi traditional foods, these plant medicines, they were part of the traditional foods. How we, let's say, season the food, or the ways that we prepare the food also had these medicinal plants in them. And but also food is medicine. And so a lot of the foods that we used to eat in the past that might not be as widely available for us right now, our traditional foods, they are medicine. They were always treated as medicine. And so that is the combination that we should actually have nowadays, just like how it was back then. E tem uma coisa bem importante, né? Que a gente precisa aprender a tirar as ervas, né? Isso a gente aprendia, né? Aprende com os mais velhos, tá? E pesquisando também a gente vê bastante sobre isso, né? Que a gente deve conversar com as plantas, né? Ter fé
e aquela planta vai curar também, né? E ter bastante cuidado ao coletar as ervas, né? Assim, sentindo o olfato, o tato e o gosto, né? Para coletar essas plantas medicinais. Tá? Então, nesse sentido, precisa saber, né, qual erva que você está coletando, né, para ser usado, pois cada erva que tu colhe, ela vai ter os seus benefícios e também vai ter os malefícios, né, que deve ser respeitado, então, durante a coleta dessas ervas medicinais que você tira, né, para certas doenças. And so each plant that we harvest, it's very, very important to learn how to harvest these plants and how to learn with our elders. That's why we learn with our elders how to harvest them. So there's a proper way in how we approach these plants, how we talk to the plants, how we care for the plants, and how the type of care, the type of love that we use to harvest them. We also use the taste and touch, how we, the ways that we feel the plants, that will also tell us what they're good for and how we make medicine with them. And knowing that in which plants and how to use these plants, we are able to understand what their benefits are and what would be the non-benefits, right? So let's say, again, like I said before, these plants, they can be medicine, or they can also be used as poison. Então, a gente falando sobre algumas ervas medicinais, tá? Eu trouxe aqui, eu deixei escrito aqui algo relacionado aos cuidados, né? Que antigamente, como que a mãe Taigang, no período de gestação, né? E após a gestação, como que ela se cuidava, né? Ela se cuidava, tá? Então quando a mulher ela estava de dieta antigamente, né? Então ela não poderia ficar lá no quarto claro, tá? Ele viu que ela tinha que ficar num quarto bem escuro, sendo cuidado pela parteira, né? Que antigamente existia as parteiras, e tomando, né, o chá de avenca, né? Que é um chá bem conhecido no meio do povo taijano, e era contra a recaída, tá? Ah, sair antes do sol, não sair sempre antes do nascer do sol, pois se pegava o ar da manhã, ele dizia que teria muita dor de cabeça, tá? E caso pegasse ar da manhã, então a menstruação do nascimento viraria água, eles falam, tá? Sendo que seu sangue ficaria retido lá no interior. Antes de parar o sangramento, então a mãe era especialmente proibida de sair de casa, tá? Então o cuidado que a mãe e a criança era fundamental, tá? Pois ali é que começava então a saúde dos dois, né, da mãe e do filho. Então levava aproximadamente uns 40 dias, né, de sangramento, variando de bebê, menino ou menina, tá? Era o período em que a mãe ficava então ali sobre os cuidados, pois o sangue tinha que escoar, né, até não tiver mais nada no corpo da mãe. And so one of the things that you wrote down to talk to us today about is how we use the medicinal plants in related to the care during pregnancy and also postpartum, and that our elders used to give us the advice, right, to during especially during the postpartum time, sometimes during the pregnancy and during our moon time, during menstruation, the women have to follow a specific diet and also stay in a dark room, not to rest in a room full of light, right? So as dark as possible, and not to leave that room during a certain period of the time, but also not to leave the house during certain periods of the time as well. And so always being cared for the midwife, always being cared for the family around, and drinking a specific type of tea. É a vença que o senhor falou, né, professor? É, Chá, né? a A vença, we don't.
We don't have a translation of this plant in English as far as I know, but I'm gonna look again. There might be one nowadays. Maybe Patricia, if you could Google that for us, if you know Avensa, escreve Avensa, is A-V-E-N-C-A. Okay, I'll check it. Sem I'll cedilha, find it. desculpa. É A-V-E-N-C cedilha A, né, professor? Ok. Eu vou checar e já falo. Eu pedi para a Patrícia ver se ela encontra uma tradução no inglês para nós. Eu nunca encontrei. And so this is one of the teas that the midwives give to the women right after birth. And so the elders say do not go out in the first sunlight. So not to get that first sunlight in the morning, or not to go out in the morning, also not to get cold. And so this, again, also during postpartum time and during the menstruation. And that they would say that if we either go out at certain periods of the day like that, the menstruation could turn into water. And so what that also can mean is that it could increase the flow or change how our blood looks like and feels like. And so definitely not getting out of the house in the first 40 days. So that's the period of the quarantena, the first 40 days that we call in our culture. That's very fundamental for mom and baby to be cared for during this time. So to prepare them for literally the rest of their lives. And our elders do say that, you know, those first 40 days, they impact the first 40 years of our lives. Então, como a gente está falando de planta cultura, eu me senti de falar sobre algumas plantas medicinais. Tá mudo, professor. Como a gente estava falando de plantas que curam, tá? Eu me senti de falar sobre algumas ervas medicinais que existem aqui na região. Não sei se por aí existe, né? Mas que são, né, a gente fala que são da Mata Atlântica. Então, existe praticamente só aqui para cá, né? Para a região sul do Brasil. Mas eu vou falar um pouco sobre essas ervas medicinais, tá? Uma das primeiras erva medicinal que também conhecida, a gente chama ela de jabuticaba, tá? A pronúncia dela em Caigangue é mó, ou pode ser men, tá? Dependendo do dialeto da língua caigangue, tá? Então, essa erva medicinal, né, segundo o que os mais velhos falam, né, a casca dela, serve então contra o envelhecimento da pele, né? Inflamações, intoxicação, dor de barriga, tá? E ajuda no combate ali do colesterol, da obesidade, tá? Se você fizer um chá com a casca de jabuticaba e acrescentando mel, ou você pode fazer um xarope, os benefícios da jabuticaba estendem então para auxiliar as pessoas que têm anemia, estresse, asma, bronquite, né? Amigdalite, gripe de resfriado, tá? Então essa daqui é uma planta medicinal, é muito usado na medicina tradicional caigangue, e me sentiria de falar um pouquinho sobre ela. So the plant that so as we're talking about medicinal plants, he said he wants to talk about some of the medicinal plants from the Atlantic forest that grow in the region where he is, right? So that's southern Brazil. And the first one that he said is the jabuticaba. That is a tree, and the fruits they grow. It looks like a very large blueberry. That's what it kind of like so the look, so you have an idea of what it looks like. So it's a very round fruit, and it's dark in color, like very dark purple, like almost black. And the jabuticaba, the shell is very good for different types of inflammation. It's also high antioxidant by its color and its properties, and so it's very good for against the aging of the skin. So it helps with that, and also for belly aches, to lower cholesterol,
for anemia, for different types of stress or asthma. And you can make it in a syrup, as a syrup, or different types of medicine, or just eating the fruit, right? And it's very very used, very widely used in the Kaingangi culture. Outra erva medicinal, então eu vou falar sobre o cipó miwom, em Kaigangue a gente chama de mrunangir, tá? Como que faz para usar então essa erva medicinal, né? Então a gente pega e ferve a água ali na água quente, né, na panela ali, e quando ele estiver morno a gente toma num copo cheio. Então esse remédio ele é bom para nunca sentir, ele é bom para cólicas menstruais, né, dores abdominais, câimbra de sangue, né? As crianças são as principais, que tem que beber bastante, então, esse remédio, tá? O Pomiloma, então, ele também é um remédio bem conhecido, que a maioria, então, do povo usa, então, para fazer tratamento de certas dessas doenças que ela é indicada. Fala de novo o nome da planta, professor. Professor, fala de novo o nome dessa planta. Pomiloma. Elas são tudo aqui, né, da Mata Atlântica, né, da região sul do Brasil. Sabe se tem algum outro nome? Ai. A gente só disse Pomiloma, mil homens, né, a gente fala. A gente chama assim lá também, eu não sei. Depois eu vou pedir pro meu pai. Eu não conheço outro nome dela também. Eu acho que deve ter um outro nome, pelo menos o nome É. latim. So this plant that I was asking if there was another name, and we really don't, like, my father also we call it Miwomeng, so it's like a thousand men. That's the name of the plant. There's probably another name, Latin name for it, but we don't know any other names in Portuguese. So the way that you use this plant is you boil it in hot water, and then you drink it warm, and it's really good also for the stomach, for the intestines, and for the blood. So to cleanse the body and the systems in those ways. Então eu falei sobre esses dois tipos de erva medicinal, tá, que são bem conhecidos. Tá? Não sei se eu já posso fazer a conclusão, não sei. Sim, pode ser. Eu só vou traduzir mais uma coisa que eu esqueci de falar antes, professor. Sim. Quando você falou das nossas metades, né, de Kamé e de Kairu. So earlier, Andrea was also saying when we listen to the elders about how to distinguish the plants, we also take into consideration that each plant is also related to our halves. So in the Kaingangi culture, in our creation stories, we have the two halves, the Kame and the Kairu, and the plants are also connected to these two halves, and so each plant will have a symbology that also comes, and this comes from our creation stories, how each one of us were created, and these are our clans. And then there's also different subdivisions of these clans. For example, my ancestors come from the Kamek clan, but my mother is another ethnicity, so I am Vankoita, né, professor? Não quero falar errado. Tava falando o meu clã para eles, que daí tem depois as subdivisões e, né? Sim. Então, and so he was also talking about that before, and I remember I didn't translate that part. So he's going to go in for a conclusion now. Pode falar, professor. Tá. Eu vou dar uma concluída, tá? Primeiro daí eu vou falar um pouco sobre a relação, né, das ervas medicinais com a metade também Cairu, tá? Antigamente, então, a gente podia ver as nossas marcas, né, através das folhas, da pintura dos animais, né, a gente
jabuticaba, tá? Um exemplo que a gente consegue ver a Matacairu, uma erva medicinal, né, é através da planta do araçá, tá? Que as folhas são arredondadas, tá? Ela é do araçá, então ela é uma planta cairu, tá? E a Maria Preta, né? E a gente pode usar ela como metadicamento, porque as folhas delas são compridas. Então as plantas que têm as folhas arredondadas, então elas são a erva medicinal, né, da metade cairu, e as que são compridas, né, as folhas compridas são da metade camé, tá? Então, nos nossos dias atuais, né, as ervas medicinais têm diminuído bastante, tá? Aqui em qualquer aldeia, né? Devido à entrada do agrotóxico, eu falei para vocês, e isso está fazendo muita falta. A Paul Caetano, ele trocou bastante esse costume de usar o remédio dos brancos, né? E deixou de lado, então, de usar as ervas tradicionais, né? do meu povo taigano. So some of the ways that we can identify which half each plant comes from is by looking at their composition, by looking at what they look like. So, for example, for the kairu, the araçá is a tree. It's the very first tree well, not the very first. Let's say the second tree that I planted when I was a kid. I was 4 years old when I planted my first araçá tree right in front of my parents' house, and it has very round leaves, and so round edges. That's the kairu mark, and it's also very dark. The fruit can also come to be very dark in some parts of the plant, and then the leaves are very long, elongated. Those are kame. And so nowadays, our medicinal plants, we miss our medicinal plants very much because of the reasons that he said before, that, they're becoming extinct near homes and not as widely available anymore. And a lot of our families, a lot of our communities, especially in the Kaingangi communities, people have turned to pharmaceuticals in order to help with different conditions, with different diseases, because these plants are not, as available anymore. So we definitely miss those plants, miss having them around in a way that we can heal ourselves with the plants. Tá mudo, professor. Desculpa. Então, é muito importante a gente falar sobre a erva medicinal, tá? No meio do povo caiganga. Eu, por exemplo, né, quando eu fico doente, eu tenho uma dor de barriga, uma dor de cabeça, eu procuro usar erva medicinal, né? A gente vai atrás, a gente corre atrás, né? Às vezes não é tão fácil de encontrar perto de casa, né? Então às vezes tem que sair longe para procurar, então, essas ervas medicinal, tá? E que a gente aprende, né? Desde pequenininho lá, os pais da gente ensinam a gente a usar, tá? Mas por causa da entrada dos medicamentos, isso tem diminuído bastante, tá? Que a gente chama de remédios industrializados, né? Que é bem fácil de adquirir. Tu vai lá no posto da saúde, tu faz a consulta médica, né? Ou tu consegue na farmácia na cidade, né? Por isso que eu falei, é um pouco mais fácil de ser encontrado. Então, essa questão da erva medicinal, ela está sendo, né, muitas vezes esquecida, deixada de lado, tá? Por isso que a gente reforça bastante, então, usar as plantas, né? No meio do corpo, como eu falei antes, né, tem plantas que servem como comida e servem como remédio também, no caso do alimento do foie, né? Ele é tanto remédio e ele é tanto um alimento também, que a gente chama de erva moura, tá? And so he's saying that it's very, very important for us to, have these moments to talk. Very important to talk about medicinal plants and the ways that we can use these plants that himself
every time he has like a headache or a bellyache or any types of pains or different conditions that appear for him or his family, that he goes sometimes far into the forest, but he goes and searches for these plants and, looks of ways to continue to learn about these plants so he can heal himself and his family. And that, unfortunately, as our communities have turned to pharmaceuticals because it's easier, to go to a pharmacy, you just get a bottle, it's already ready, and you can just take that. But most of the time, that just, suppresses the symptoms. And so it's very important that we don't leave aside, right, as we see the reality that these medicinal plants are being left aside, right, that we need to continue to embody the knowledge that food is medicine and continue to look for our food as medicine and the medicinal plants that we can at least cultivate around us or have around us and continue to carry on this knowledge. Falando pouco ali, tá? A gente fala que também a maioria das pessoas, né? A gente fala agora no final, tem muitas pessoas que às vezes não tem tempo, né? De ir no mato, tirar, ou porque não encontra, ou porque às vezes, né? Por causa vamos dizer, usar um exemplo do paracetamol. Aí você toma o remédio paracetamol para dor de cabeça, você sabe que aquele lá vai curar a tua dor de cabeça, tá? E agora, se a gente usar um medicamento para dor de cabeça, para acalmar, vamos usar um exemplo, a camomila, né? A pessoa vai preferir usar o paracetamol do que usar a camomila, né? Porque as pessoas, a gente fala, né? As pessoas já perderam, então, a confiança total nas plantas, né? Mas perde uma tarde toda, né? Na fila lá, na consulta. Aí chega lá no médico, né? Chega lá e sabendo que também esses remédios industrializados eles fazem mais mal, né, do que as ervas medicinais. Se a gente fazer uma comparação com remédio que faz mais mal entre o paracetamol e a camomila, a gente vai saber qual que faz mais mal ao nosso organismo, tá? Mas que as pessoas têm mais agora confiança, então, nos remédios industrializados do que nas ervas medicinais que bem pertinho de casa, que são mais saudáveis. Né? And so sometimes talking to different relatives, right, different members of the community, we can understand that a lot of people say that they don't have time to go and search for the plants, that they don't know where they are. And of course, sometimes we understand that those are excuses because people still have to stay in line at the pharmacy or in line at the doctor or at the health center in order to receive the medication, right? So they could use this time to go and search for the plants. But then there's also the fact that, for example, he was giving the example of paracetamol is like ibuprofen. And so, for example, some people can choose ibuprofen. They know that if they take that, it will, end their headache, right? But if you could choose, instead of choosing a natural medicine, for example, like chamomile, and chamomile can definitely heal headaches, but then we also see at the core of it that we're just not just losing the plants around us, but losing the knowledge and also losing the faith that these natural medicines actually work. And so we can compare, if we compare ibuprofen or chamomile, which one is going to be of more benefit for us and which one is actually going to be bad for our system, right? And most likely, more often than not, of course, we go with the pharmaceuticals. They actually don't have as much benefits for us as the natural form of those medicines because the pharmaceuticals also come from the plants. And so these ways, right, these medicines, they work faster, but they're not really working to heal the cause of these issues. And so when we do these comparisons, we can see how they actually work. Então, para reforçar, tá? Então, todos que estão aí, né? Usar bastante sempre os remédios naturais, né?
erva medicinal que existe na sua região, tá? Que eles são mais saudáveis do que os remédios que são industrializados, tá? E que dentro desse remédio, né, quando a gente vai buscar o remédio, a gente entra no mato, né? Na minha cultura a gente sempre diz que quando antes de a gente entrar no mato, a gente pede para os espíritos da floresta, tá? A gente chama eles de Yané. Para a gente entrar no mato, a gente não andar muito longe atrás do remédio. E aí a gente encontrar rapidinho aquele remédio para a doença que a gente está procurando, fica mais fácil de procurar. Então, além de a gente procurar o remédio, a gente vai na confiança da nossa cosmologia, falar do xamanismo, né, do caipirinha ali, tá? A gente não pode entrar no mato sempre, então, para a mãe natureza, tá? E a gente preservar bastante isso, tá? Plantar em casa, cuidar das florestas, né, onde existe bastante essas ervas medicinal, né, e ensinando também, né, desde pequeno na escola, né, onde eu trabalho, a gente ensina bastante sobre as ervas medicinais, né, ensina os alunos a plantar, a usar, como que vai usar, né, a gente incentiva bastante, então, a fazer uso das ervas medicinais que são mais saudáveis. And so, he highlights again for everyone, right, on this call, and also everyone that he comes in contact with in the community, his students, the use of the medicinal plants, right, because they are healthier than the pharmaceuticals. And also a lot of the times when we enter the forest and we have to go very far to look for medicine, we also have knowledge that we receive from our elders that every time we enter the forest, we first ask permission to enter the forest. And then we also talk to the spirits of the forest. We speak to these spirits so they can actually show us where these medicines are. So we actually do not need to take all that long, to find them. And so they can appear, to us quicker. And it's also a part of trusting our cosmology, trusting the ways that shamanism works, that we can understand. It's not just a belief, but it's science. It has been proven through generations of knowledge that's passed down from our elders to ourselves and our children, and that within that, he's able to, at the school where he teaches now, he's able to teach the kids how to plant, how to harvest, and how to use these medicines, right? And so he emphasizes the importance for us to preserve the forest, everywhere we are. So they're teaching the kids, in the community how to preserve the forest, and we should do it everywhere. Doesn't matter where we are, right? Because if we take care of these forests, we're taking care of these medicines, and then in ways that not just right where we are, but then what are ways that we can help. And this is Mila, a question to all of us that I raised with this series as well. What are the ways that we can actually, help Andre, help my community back home in order to be protecting these forests so we can keep these traditions, these cultures, but most importantly, these medicines alive, because it is through the science of these medicinal plants that we're able to keep our culture and our traditions alive. Então, para concluir, né, eu fico muito honrado de ter vindo falar um pouco sobre as ervas medicinais, né? Se a gente fosse falar sobre ervas medicinais, ficaria quase o dia inteiro falando sobre isso, né? Com certeza. Então, eu vim falar um pouquinho, né, resumindo para vocês entender um pouquinho sobre como que é as ervas medicinais, então, do povo caigano. And so he's saying, just to close up, he could be talking about medicinal plants, forever. He could be talking about them all day because there's just so much knowledge, so much to share, So he's just very happy to be able to share a little bit of the knowledge, the culture, the tradition of the medicinal plants on the, knowledge that's given through the Kaingangi people.
bom? Então, muito obrigado aí. Eu espero a gente brevemente falar mais sobre isso, né? Que eu gosto bastante de falar sobre as ervas medicinais e dúvidas, né? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar para mim também. So he's saying thank you very much, and he's very happy to be here, and thank you for the space to share about these plants. And he's very happy, and he hopes that we can, have this time again soon, because he loves talking about the medicinal plants. And he's open, to any questions, any doubts that you might have. So if you would like to raise your hand, or we can do like a roll call. If anybody has any questions, we can go ahead and answer any question. Pode falar, Patrícia. I'll say first in Portuguese and then I'll translate. André, muito obrigada, porque aqui eu tenho plantas no jardim que eu só me cuido com isso aqui, mas é Nordeste, né? Então, e o que eu gosto, I'm telling him that, I use only medicinal plants for my garden. I don't buy anything in the pharmaceutical world. Mas aqui descobri, quando você falou sobre trazer educação sobre isso, eu descobri na minha ONG aqui o licuri, Sim. que é um coquinho que é bom para quando a gente corta a mão, nutricional, tudo, tudo. E o pessoal não conhecia, sabe, você tem no teu quintal e não dá o valor. Agora os chineses estão, uau, eu quero. I'm telling him that in my NGO, we have this palm tree called Likuri that has little coconuts that are amazing for scars to heal your skin and can be used as massage and oil, and they're and people didn't give the value. Now the Chinese are, I want this, they're coming over to extract. Eles estão vindo para tirar o licuri daqui da caatinga. So it's so important, é tão importante, né, cuidar da terra, que as crianças, eu estou vendo a tua filha ou filho aí, né? I love that the children, e a gente levou um grupo de crianças para a ONG para conhecer o licuri que está no quintal e explicar sobre isso. We took children from the area to the NGO to look at the what they have in their gardens and explain the value of that medicine that's right there, but they didn't care. Now they're learning, but we gave importance to the kids for them to come and look at it. Então, se vocês fizerem, pelo que eu vi, vocês estão fazendo esse trabalho com os jovens, crianças, né? É muito importante. It's very important. A Muito gente obrigada, faz, André. Yes. a gente tem oficina de ervas medicinais na escola, né? Que a gente faz todos os anos com os alunos. Isso é muito bom, muito importante. It's very important. Yeah, go ahead, Lenny. Yeah, I just want to say a deep thank you to Andre. To introduce myself, my name is Lennon Antonish. My parents are actually indigenous to the Ecuadorian Amazon. I'm from the tribe called Shuar. I don't know if you're familiar with Shrunken Heads. And, I'm first generation, so I was born in Brooklyn, New York, and I now live in Philly. But I just really resonated with the whole teaching the next generation and learning from the elders. And I was just, again, I am the next generation. And I really want to acquire this knowledge to preserve it for my family, my culture, and the people I want to heal. And I'm just really grateful for this opportunity and for his knowledge. And it just felt very affirming to my soul to be here and hear from him. So just obrigado. Obrigada, thank you. Então ele está falando, André, queria se apresentar, né? A família dele é indígena também, ele vem do Equador, né? A família dele, mas ele nasceu no Brooklyn, né? Então ele é primeira geração aqui nos Estados Unidos e agora ele mora na Filadélfia.
e ele está também resgatando, né, esses conhecimentos para ele, na família dele, para ele poder se curar com as plantas, mas também, né, conhecer para depois passar para as próximas gerações também, para esse conhecimento não morrer na família dele. E que ele está muito grato, né, por poder te conhecer, por poder ouvir, né, falar sobre as plantas medicinais e também, eu acho que quando a gente fala, né, sobre, tem isso que ele falou, quando a gente fala sobre plantas medicinais, em qualquer cultura que a gente está falando, a gente ouve similaridades, a gente consegue se ver, a gente consegue se sentir, né, com as plantas, porque a gente vive aqui no mundo, nós todos somos indígenas dessa terra, todos somos filhos da terra, então a gente carrega, né, esse conhecimento, é isso que ele está querendo passar também, que ele se sentiu muito bem ouvindo você falar e muitas, assim, similaridades, né, com a cultura dele e só gratidão mesmo. Mas muito bom também conhecer, né? Que bom que ele gostou, né? E também ficou grato em conhecer. É mais um indígena, né? Tem bastante indígena no mundo inteiro, tá? Então ficou grato também em conhecer. He said, thank you very much, that he's very happy, to be able to share. He's very happy that you're here. And he's happy to meet another indigenous person, from another culture because we're like all over the world. And so it's always really wonderful to meet, indigenous people from all over the world as well. And yes, very grateful that you're here. Yes, go ahead, Gil. I'm so happy to hear him share the traditional ways in the way that he does. So I'm very grateful for that. And I want to ask him, I live in the forest on my ancestral land, on the oldest mountain on this continent. And I have a relationship with the plants around my house. So I go out there and I know what's there and I feel them and I've experienced them as coming to me as diagnosis or sometimes even before the cause of an illness to warn me. And when I see a plant just appear in abundance, I'll go ahead and take that medicine because I know that I may not be aware of it or I may not have been exposed to it, but I need it or it wouldn't be coming to me in abundance like this. Has he experienced anything like that? Thank you. Muito bem. Então, André, a Gail, ela está muito feliz, muita gratidão por você estar aqui. Ela disse que é incrível te ouvir falar de novo, né, e aprender com você, e da maneira também que você fala sobre as nossas plantas, sobre a nossa cultura, né. Ela disse que é muito bom te ouvir falar, e que ela quer dividir com você, então, que ela mora aqui, em uma montanha, né, lá na Carolina do Norte, e que é uma das montanhas mais antigas aqui desse continente. Bye, Lennon. Thank you so much. Ele Thank tem you. que ir. Ele tá dando tchau pra nós já. E que ela, como ela mora nessa montanha que é super antiga, né? E é a montanha dos ancestrais dela, né? Tradicional do povo dela. Então ela sempre ela cria uma relação muito forte com essas plantas, né? Ela tem uma relação muito forte com a terra lá. E ela procura sempre ir lá fora, conversar com as plantas, né? Conhecer elas, tocar, cheirar, né? Que nem o senhor estava falando. E também ela falou assim que ela consegue entender um pouquinho do que as plantas precisam, né? Então, vão passar para ela do que ela precisa, né? De quando essas plantas aparecem. E às vezes essas plantas aparecem antes de ela precisar, mas aí depois ela acaba passando por alguma coisa e ela precisa das plantas, ela sabe que ela pode usar. E ela disse que ela notou ultimamente também que às vezes tem algumas plantas que elas aparecem em grande quantidade ao redor dela. E que daí então ela acaba pegando um pouco dessas plantas e depois ela acaba precisando delas, né? Então a pergunta dela era se isso acontece com você, se às vezes aparece ali uma plantinha bem pequenininha e depois acaba virando um mato da planta. Ah, praticamente sim, né? A gente vai lá no mato, né? Vamos dar um exemplo ali, vamos dizer, com uma câmera de 100, né? A gente vai lá, tirar a plantinha, tá?
E às vezes essa plantinha, ela está perto de casa, né? Em bastante quantidade, como ela falou ali, né? Sempre tem bastante plantinhas ao redor de casa que a gente pode usar, tá? Mas a gente, é como falei, né? A gente usa na dose certa, né? A gente não pode exagerar também, né? A gente tem que usar a quantidade certa de fazer. Mas que bom, né? Saber que ela tem uma grande ligação com, com as ervas medicinais, né? Que existem ali na região dela, né? Que elas continuam sempre assim, né? Cuidando da mãe natureza, cuidando da planta, né? E usar bastante, né? Sempre usar as ervas medicinais que existem na região, praticamente. He said that yes, that happens often. That sometimes he goes into the forest to get some medicine and then he comes home and then there's like a lot of medicine growing around the house. So then, he knows that they're really good for you in those ways. But also with caution, right? Like the exact amount, never too much of anything, right? So always it's important to always know how much to take. And he said that it's really wonderful, the connection that you have. That he said for you to continue to create and foster that connection with those plants, and also continue to take care of Mother Nature, and of the forest where you are, of that mountain, in the ways that you do, because then the forest, the nature will continue to give it to you. So it's really important that you have that relationship. Yeah. Thank Thank you. you. Thank you. Yeah. Michael, if you have any questions, you can also share with us in the chat if if you don't want to speak. Michael's traveling, so he may not have You connection. may not be able to. Yeah. Yeah, on the road. So I'm gonna go ahead and so before we close, I'm gonna say a few words um, about my neck of the woods in the Atlantic forest. And I always, there's so, like Andrea said before, there's so many different beautiful medicinal plants. But as my family always taught me, just like Andrea was saying, food is medicine. And so I always like, whenever I talk about the Atlantic forest and medicinal plants of the Atlantic forest, I like to talk about our mother tree, which is the mother tree of the Atlantic forest, which is our Araucaria tree, our zan, or fang in Kaingangi in our language. Então eu vou falar um pouquinho, André, para a gente fechar. Então, o encontro de hoje eu vou falar um pouquinho, né, sobre o meu cantinho da floresta, né, lá na Mata Uhum. Atlântica. Então eu sempre gosto, quando eu falo da Mata Atlântica, né, a gente tem assim uma biodiversidade muito rica, né, de Uhum. plantas medicinais e plantas incríveis que podem nos curar. Mas assim como o senhor falou, os meus pais também sempre me ensinaram assim, os meus mais velhos, que comida é a nossa medicina, né? E então, como comida e como planta medicinal, eu sempre gosto de falar da nossa mãe, né, da Mata Atlântica, que é a nossa araucária, né, que é a nossa fã, e é uma planta muito sagrada, uma árvore muito sagrada para nós, né? Então, eu vou falar um pouquinho da araucária e para a gente fechar, né? So the Araucaria tree, for us, like I said, it's our mother tree of the Atlantic forest. It is one of the most ancient beings in our forest, and it is the Atlantic forest is a very rich biome. So there's many different medicinal plants, many different animals growing and alive in our forest. But the Araucaria tree is the most ancient one. It predates the dinosaurs. So it isn't of Jurassic times, it's pre-Jurassic times. And these plants, they can grow very, very, very tall, even taller than 50 meters, right? So meters, I'm 1.5 meters tall, just so you have an idea, that's about 5 feet, right? So maybe do that 5 times 10, so you get that idea. So it's about like 25 feet tall, or maybe, taller. And they take about 50 years to fruit. So if you plant like a seed, it takes about 50 years to give fruit. And the fruit of this tree is actually the seed. The seed is the fruit.
And so the ways that we work with the seed, you can put it in the fire and toast the shell, and then so it cooks the seed and we eat it that way. We also muddle to make flour. We also make what we call pirão. So you muddle the seed, but you leave some like a little bit coarse, not very fine like flour. And then you can mix with different kinds of meat or other plants as well to eat as well. And it's very good for different systems of the body, but it gives you strength for us. So it's very rich in protein. It's very rich in amino acids. So it's also very easily digestible. And in within what André was talking about before, the connection that we have with the animals and the help of the animals, we have this bird that's called the gralha. The gralha is very like it's a fundamental bird in our region for the plantation of the araucaria trees, because the gralha keeps the seed in their beak and then they plant the seeds wherever they go, because they also give those seeds as food to their little birds, right, to their babies. And so that is the symbiotic relationship that the gralha has with the araucaria. And so unfortunately nowadays the araucaria is in the red list and it's at high risk of extinction. And so, with the science that we have now, the data is that within 40 years, if we don't do anything, the araucaria will be extinct because it is endemic to our region. It only grows in the Atlantic forest and it only grows in the southernmost region of the Atlantic forest. So, only Rio Grande do Sul, Santa Catarina, and Paraná states have this tree nowadays. They were spread throughout different places of Brazil and different countries as well, but they no longer grow in those places. And even in the state of Santa Catarina, they're almost extinct. In Rio Grande do Sul, we have more, and in Paraná, there's more than in the other states. I'm just going to translate a little bit to André, so he understands what I shared so far. Então, André, eu falei, né, um pouquinho da criação da araucária, né, de que ela vem lá de antes dos dinossauros, né, é a nossa árvore mãe, a árvore mais antiga que a gente tem, né, na nossa floresta, e também da relação, né, da gralha, nessa relação simbiótica que você estava falando antes dos animais, da ajuda dos animais para o plantio, né. Então, que a gralha é muito importante, que ela ajuda também a plantar a araucária, né? E que como a gente come, né? Que a gente pode só colocar o pinhão no fogo e comer, ou a gente pode fazer o pirão, fazer paçoca, ou fazer a farinha, né? E que é rico em aminoácidos, rico em proteína, que é um alimento muito forte para nós, né? A gente pode misturar também com carne, com outras plantas, né, para comer. E também falei para eles que a araucária, infelizmente, ela está na lista vermelha, né, de extinção, que ela está em risco extremo de extinção na nossa região, porque ela é endêmica da nossa região, né, só cresce na Mata Atlântica, e que ainda existem árvores no Rio Grande do Sul, no Paraná, e Santa Catarina está quase extinta, né. Então, a gente tem que fazer esse trabalho de reflorestamento, né. And so part of this collective responsibility of keeping this forest alive, keeping the Atlantic forest alive, you know, within my family, the ways that I was raised, the knowledge that I received from my elders is that the araucaria tree, it isn't just the medicine or food for us, it's also, it carries, embodies the history of our ancestors, like Andrea was saying before. And so our ancestors, they used to also write our markings, right? How he was saying before, our haps, the camel, the kairu, we used to always also know through the bark of the araucaria, we could also tell the story of our people, and not just of the Kaingangi people, but of the three peoples of the southernmost region of the Atlantic forest, the Kaingangi, the Guarani, and the Xoclain people, because this tree is very important for all three of us. And even in the Kaingangi and Xoclain language, it's very similar. In Kaingangi, we say fang with an F, and then in Xoclain we say zang with a Z. So it's very similar. Our language, they come from the same mother tree as well. And so
one of the ways that we used to plant, right, to take care of this forest and these trees, when I was little, my parents used to take me into the forest and just give me seeds and plant those seeds. And that grew for me. I grew up learning and with the knowledge that this plant is at risk of extinction. And so later on in life, I started an institute with some relatives of mine, and they're in Brazil. They are in Santa Catarina. So this institute is called Instituto Zan. I'm going to write here in the chat so you can also look for it. There's an Instagram page that you're able to find more information about the institute. And to date, we have already planted 80,000 seedlings of this tree. And so this year, my sister Isabel, she was going to join us, but they probably had some unfortunate circumstances with the children and or sometimes internet, because we don't always have working internet in the reserve. And so hopefully she will join us for the next one, which will be medicinal plants of the Amazonian forest. And she is Munduruku, but she lives in the Choclen-Lacano territory with her husband, one of my nephews, Carl Gakran. And so they are the head, the president and vice president of the institute. And so it's a family indigenous led organization. And we are not-for-profit organization as well in Brazil, and receiving the support from the UN, the support from Alok Institute, from different people that have been working worldwide to preserve the Atlantic forest, because the Atlantic forest, like I said before, is a rich biodiversity, and we have actually more biodiversity than the Amazonian rainforest, but we only have about 5% of our traditional canopy in the Atlantic forest, because it has been devastated through times, right? Starting from colonization, but it's still happening. And so one of the ways that we work to preserve this tree is planting these seedlings and giving these seedlings to the community so they can plant around their homes, so they can plant in the territory. The Choclen-Lacano territory has about 8,000 acres. 8,000? Am I saying it wrong? Yes, 8,000 hectares. 8,000. I have to go back and forth in the languages sometimes. So we have about 8,000 acres of demarcated territory. There's more that still needs to be demarcated. And we're spreading these seedlings throughout the territory and also out to different communities. And how the work is done, it's volunteer based. So we invite people to come and visit the reserve, visit the territory, to be able to have an immersion with the culture, with the Choclen culture, and also different cultures, because we have people from Kaingangi and Guarani cultures living in the territory as well. And also relatives that come from different places that form different families there as well. And we are able to learn about the culture, eat the foods, right? Tend to a fire. We also do ceremonies with medicinal plants in the evening, and then we do the planting, what we call like a mutirão, which is everybody working together to get these seeds in the ground. And we also do it traditionally. We listen to our elders, how we plant these seeds. We also listen to guidance from people who were working in agroforestry right now, because there is, right, like technology, right? So the modern world is the technology world, but our indigenous world is the science world. And so we're able to combine both of them in order to be able to take care of this forest and cultivate these plants. So I just wanted to, share this message, the message of the forest with you, the message of this beautiful mother tree that is my mother tree that I always joke, and it is true. I was born under an araucaria tree, and so I'm very grateful to be able to share with you. Então, André, eu dividi com o pessoal também o trabalho que a gente está fazendo lá com o Instituto Zang, lá na Reserva Laclanô, né, da minha família, com a Isabel, com o Caio. E até hoje já foram plantadas mais de 80.000 mudas de araucária, né, todas sendo espalhadas lá na reserva, todas as famílias plantando, envolvendo todas as aldeias também, todos os caciques, né, estão envolvidos.
E esses últimos anos também o Instituto recebeu suporte da United Nations, gente, como é que fala em português? Ah, da, como é que fala? Gente, Patrícia, me ajuda. Das Nações Unidas? Das Nações Unidas. Olha, eu não tô nem sabendo mais traduzir. Ah, o suporte das Nações Unidas com alguns projetos, né, de reflorestamento e também de empoderamento feminino, né, na questão do reflorestamento, da justiça climática. Então, eles estão fazendo, tem um projeto que a Isa está fazendo agora, que é as mulheres ZAN plantam araucária. Né? Então, é para todas as mulheres da comunidade, porque eles também têm o coletivo Zanpil, que é o coletivo das mulheres Choclen. Então, elas estão todas se reunindo, né, na comunidade. O último plantio reuniu 30 mulheres da comunidade para plantar as sementes e depois todas levaram 10 mudinhas cada uma para casa para plantar no terreno delas, né, ao redor lá das casas delas. Então, a gente já tem pelo menos 60 mil dessas plantinhas no chão. E esse ano a Isa vai mandar de novo, né, para as Nações Unidas esse projeto, então, da Frente das Mulheres, e para plantar 100 mil mudas de araucária. Então, esse ano, né, vai aumentar. Também receberam a ajuda do Instituto Laloc e de outras organizações, né? Então, a gente também envolveu, assim, agora todas as lideranças. Então, tem envolvimento, né, de várias outras organizações no Brasil também, né? Então, é muito importante, né, a gente estar dividindo esse trabalho. Eu fico muito emocionada, né, por ter nascido embaixo de um pé de araucária e hoje em dia está tão longe aqui, mas poder trazer a voz da araucária assim para tão longe, né, para o pessoal aqui poder nos ajudar a manter a nossa floresta viva, né? Eu amo araucária, eu amo. É Eu como linda, né? a pinha, os pinhõezinhos, Uhum, eu como. Whenever I see, we have an araucaria in the south of Minas, Minas uhum, Gerais tem, né? And sim. that's fantastic. Eu It's so adoro. beautiful. É muito bom. Very. É muito bom mesmo. Eu sinto muita saudade toda vez que eu converso com meu pai no telefone, outro dia mesmo, porque agora é frio, né? Então agora é inverno no Rio Grande do Sul. So now it's winter in Rio Grande do Sul, in the southern region. And every time I talk to my father, he shows me like a pinhão, he shows me on the video, and he's like right by the fire, because they have a firewood stove. Ele tá bem ali no fogo, no fogão a lenha, e ele fica me mostrando os pinhão, me fazendo vontade. Aí ele disse, não, então semana que vem eu vou lá, porque ele sempre vai lá pro campo lá, porque tem o campo e depois tem a floresta lá de araucárias, então ele vai lá, vai colher os pinhão. Ele disse que esse ano daí ele vai congelar, mas eu disse para ele congelar o pinhão inteiro, que eu não quero saber de congelar paçoca congelada, não. Eu quero o pinhão inteiro para eu poder assar mesmo. He said that this year Ah, he's gonna freeze some of the seeds for me so I can eat it when I go. falando em araucária, né? Que vocês estão fazendo essa conscientização de manter as araucárias que já estão na fase de extinção, né? A gente sabe Uhum. que ela quase já não existe mais, né? E aqui Sim, na minha aldeia a mesma coisa, né? Não existe mais a araucária aqui. Na minha aldeia não tem mais araucária. Né? Ou sei lá, ou derrubaram, ou desmataram, né? E se você vir dar uma volta pela minha aldeia aqui, você nunca vai achar um pé de pinhão. Não acha pé de pinhão mais aqui. não acho. Nossa, Não que acho mais. triste. Uhum. Por isso que eu disse que é muito importante, né? Esse instituto de você Sim, estar fazendo isso, né? Fazendo esse sim, reflorestamento que também está atingindo outras aldeias, né? Que nem falou os caciques que estão todos de acordo aí, né? Para tentar fazer esse resgate sim, da araucária, que a gente gosta muito do fruto dele, né? A gente ama o claro, fruto da com certeza. araucária, né? E é muito importante, eu gostei, né? Do instituto de você estar fazendo, se Sim. reflorestando, né? Eu penso se E tem alguma maneira e faz de. muita falta aqui, né? E faz Sim, falta. faz Porque muita aqui falta. na minha aldeia não tem instituto que ajuda a reflorestar, né? Para a gente Uhum. plantar uma araucária, que a gente tem que
comprar ela praticamente, e é muito Comprar difícil o de pinhão. comprar. É É, muito difícil de achar. é, Sabendo que é uma árvore símbolo do povo caigangue, né? Que a gente falou, sim. a maioria dos nossos antepassados ali, eles viveram embaixo do pinhão, viveram Hum. com o pinhão, né? Então, né? Faz parte da cosmologia, né? Ela é uma planta camé, né? Uma planta muito resistente, uma planta antiga, né? E aí que a gente vê que ela está sendo extinta aos poucos, né? Muito triste, né? Yeah, Andrea is sharing. Thank you, Pamela. Andrea is sharing that it's in the region where he is in their village. There's no araucarias anymore, and that is so sad because his relatives, his elders, like they all grew up under an araucaria tree, like I was saying, like I did myself, and you can't find it anymore, and the pinhão is a part of a traditional eating. So it's really beautiful, like the work that we're doing. But he also, looks that in ways, if we're able to reforest that tree in that region, we have to actually even go and buy the pinhão in order to be able to plant it, so it's not as widely available anymore. Go ahead, Pamela. Long time ago in the 1980s and 1990s, I worked for the telecom industry and the big telecom company in Canada. And one of the stories that I heard there, and in Canada, because Canada is so long with low population, the telecommunications going from east to west went through radar over the long distances. And one of the things that was happening was there was a group of Douglas fir trees in British Columbia. So Douglas fir trees are the tallest trees in British Columbia, in the northern part. And so there was a group of Douglas fir trees that were getting sick. And what was happening to them is nodules were forming on the roots, and they weren't able to take the nutrients up from the soil. So one of the things they were speculating, so one of the things they did was they redirected the radar, because they figured out radar was going through where these trees were, so they redirected the radar and the trees recovered. And so what they figured out is that the wavelength of the radar was just right so that the needles of the pine tree were acting as antennas for that particular frequency of radar. So that, and so now, and that's long ago, that's in the 70s or the 80s. And now the amount of Wi-Fi and radar and cell phone frequency has increased astronomically from that time. So my belief is that there's a lot of trees being affected by various frequencies. Yes, absolutely. André, a Pamela está dividindo com nós que no Canadá, ela disse que nos anos 80 tinha uma planta, né, que ela cresce bem alta também, é um tipo de fern, é o que a gente chama o nosso tipo xaxim, né? Então é como se fosse um xaxim que cresce bem alto. E ela disse que naquela época até deixa eu ver aqui. A Patrícia, ela disse que ela tinha aqui. E ela disse que então nessa época dos anos 80, eles tinham como é que como é que se chama? Uma indústria de telecomunicação, né? Então eles estavam conseguindo ver que os fios de telecomunicação e tudo estavam tendo impacto, estavam criando como se fosse bolhas na raiz das plantas. E isso estava modificando a forma com que as plantas estavam crescendo e estavam fazendo elas também não crescer mais tanto, né? Quase como chegando assim a uma espécie de extinção, né? Então, que isso eles foram ver que era por causa dos efeitos, né? Desses
como é que a gente pode dizer, até, não é raio, mas assim, das ondas, né, de telecomunicação. Então agora, né, isso nos anos 80, então agora com Wi-Fi, com tudo que a gente tem, com todos os tipos de tecnologia que a gente tem, então também isso está alterando muito conforme como as plantas crescem, como elas estão sobrevivendo, né. Então é incrível assim saber que também não é só na nossa floresta, né? Isso está acontecendo no mundo todo, que também todos esses efeitos do aquecimento global e assim, a tecnologia ela é boa até um certo ponto, né? Então tudo que é em demasia também acaba se tornando um malefício para a natureza, né? Ela tá ali bem escondidinha, pequenininha. Oi, querida. Praticamente é em todo mundo, né? Tá acontecendo isso, né? Em Sim, todo mundo tá, como a gente fala, o mundo tá bem estranho, né? A natureza, ela age também, né? Conforme a ação do homem, ela age também, né? Por isso, falando em relação às ervas medicinais, né? A gente sabe que se a gente não plantar ao redor de casa, longe do lugar, a gente não consegue mais, né? Por causa do desmatamento do agrotóxico, né? sim. Nas aldeias, né? Yeah, he's saying that it's exactly that. There's impacts, different forms of impacts all over the world, right? And because of deforestation, and that's what I said, like technology, the new world brings us technology, and technology is wonderful and is very, very useful up until a certain point. And too much technology, right? Look at what we're seeing now with AI. It's just, like our entire world is going to become a desert if we are not mindful of the ways that we use those technologies, right? And the amount of water that these technologies take in order to be working. And it's just not resourceful for our planet. And it just becomes something bad to nature, to the environment. Oi, princesa! Oi, princesa! Tudo bem? Que linda como tu tá grande! Ela tá grande Nem já, né? lembra mais de Já tá mim, né? Nem lembra mais de mim. E a tua nenê? A minha nenê tá gigante, as duas já estão tão muito grandes. A Minka, meu Deus, a Minka ela já corre. Ela, ela é assim, ela é a representação completa do nome dela, não tem O nome assim. deu bem certinho, né? O nome deu bem certinho. Nossa, o nome dela deu muito certinho, assim, eu olho pra ela É que assim, nem eu aquela, vejo é o que nem olho dela. aquilo, é que nem aquilo que te falei, né? O nome tem que combinar com a marca, né? Pra dar bem Exatamente. certinho. Pra dar bem certinho. Então, Minka Fei, Aham. ela é perfeita, assim, o nome dela é tudo. E ela é bem, bem forte mesmo, assim, como uma onça, mas ela é delicada que nem Sim. uma flor, é muito incrível. He's asking, Aham. so I was saying that his baby is so big. She grew so much. Last time I saw her, she was so little. And he was asking me how my baby is. And I said, well, they're both so big. But Minka, because my second baby, André named her. Minka, that he gave her that name. And I said like she's perfect. Like her name is the full representation of who she is. And he said, yes, remember what I told you? Like we have to really be mindful of the name with the marking from the clan that we come from. And so like when we gave her that name, and I chose Faye, which means flower, and so that's why her name is Minka Faye. But she fully embodies like the jaguar in the flower, and that's like who she is. And you can see deep in her eyes, like you saw like she was with us in the first clinic, and she was just like, I'm here to heal everybody. So I really love that. Ela estava acordada com nós, a bebê. A Minka estava acordada com nós na primeira. A gente teve 3 clínicas comunitárias que nós fizemos online nos últimos meses. E na primeira, eu tentei botar ela dormir, que nem hoje ela tá dormindo, tá bem quietinha lá dormindo. Mas na primeira, ela não quis dormir, ela acordou, ficou participando com nós o tempo todo. Foi muito legal, bem forte.
Então eu vou fazer um encerramento, né? Aqui, Tá bom. André, só para gravação também, o pessoal também já teve que partir. So thank you Sim. so much. I want to say thank you to everybody who was here with us today, and thank you to all of those who will be watching, this recording and receiving all of this beautiful ancestral knowledge and just wisdom from our elders, and also, the backup of our indigenous science that it proves to us how, these medicinal plants can heal us, and in all of the ways that we're able to still have a symbiotic relationship with our forest, with nature, because that is the way we're going to continue to give life into our our communities, and especially for our children, for our beautiful children, who are here with us all the time. So I want to say thank you so much. Thank you, Pamela. Thank you, Gail. Thank you to everybody who was here with us today. Thank you to Andre so much for being here with us from so far away. Muito obrigada, André, né? Que mesmo assim tão distante, a gente se mantém conectado com esses Uhum. saberes ancestrais. É muito importante ter você aqui, né? Poder passar esses conhecimentos para nossa comunidade. Então, Muito obrigado também pela oportunidade, né? Que a gente possa ter outras oportunidades também aí, tá? Precisa a gente levar a cultura da gente, né, para muitos lugares também. Então, meu muito obrigado a todos aí que ficaram me assistindo, né? Que gostaram também do que eu falei sobre as ervas medicinais, então. certeza. So he's saying thank you so much for the opportunity, for the space to be sharing with everybody. That it's very important that we share, this knowledge far and wide into, different communities, different places, so we can all learn. And he hopes that everybody, enjoyed the ways that he speaks about the medicinal plants and the knowledge that he brought to us tonight. Thank you. Obrigada, princesa. Sabe? Boa noite. Dorme bem. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Fala boa noite em Caingangue. Fala, papai tá ensinando, você sabe falar, né? Perfeito. Perfeito. Até vergonha. Fica com vergonha. I asked her to say goodnight in Caingangue, and then she got a little shy. Boa noite, André. Muito obrigada. Thank you so Valeu. much. Thank you, everyone.